Hora de um novo episódio do quadro Direito Agrário com o advogado Pedro Puccini Mendes. Sabe esta onda de invasões ou ocupações de terras, como tem ocorrido ultimamente aqui no Brasil? Esses movimentos alegam que essas propriedades rurais não estão cumprindo suas funções sociais. Mas você sabe qual é a função social de uma fazenda? Saudações, Pedro Puccini. Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Direito Agrário. Há mais de 4 anos aí trazendo informações jurídicas contextualizadas com o agronegócio. E para tratar hoje da função social da propriedade, o que é isso, hein? Bom, em meio a tantos episódios de invasões, tem prevalecido uma narrativa que motiva esses movimentos, né? A premissa de que fazem invasões, chamadas por eles de ocupações, em propriedades que não cumprem a sua função social, né? Afinal, o que é a função social da propriedade, né? Bom, a função social da propriedade, ela é um princípio previsto na Constituição Federal de 1988, que vem de uma legislação ainda mais antiga, que é o Estatuto da Terra, de 1964, que determina que toda propriedade deve cumprir a sua função social, ou seja, ela não pode ser utilizada de forma que prejudique a coletividade ou a dignidade da pessoa humana, e com isso o proprietário ele não tem o direito de fazer o que quiser com essa propriedade, né? Porque tem que respeitar as leis que garantem o cumprimento da função social e o bem-estar da sociedade. Isso parece um pouco abstrato, né? Mas vamos lá, em outras palavras, é um conceito, né, que vai englobar a utilização adequada da terra, a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento econômico e social da região onde está localizada essa propriedade, né? Garantia do acesso à moradia, observância de direitos trabalhistas daqueles que ali estão, e enfim. Ainda continua um pouco abstrato, não é verdade? Mas como, né, e quem deve verificar se um imóvel está cumprindo a sua função social? Bom, quem verifica é o poder público, né? E a forma de verificar é por meio da vistoria, né, e a abertura de processos administrativos, né, que vão verificar alguns critérios. No caso, o poder público, leia-se o INCRA, né? O INCRA que tem essa competência de abrir o processo e fazer as vistorias. Ele vai utilizar de diversos critérios. Bom, além das vistorias, segundo a lei da reforma agrária, também podem ser solicitados documentos, informações do proprietário e dos trabalhadores, entre outras medidas, né? Para que depois seja formada essa instrução processual, né, oferecida a possibilidade de defesa, oferecido o contraditório, né, ou seja, aquele que está sendo desapropriado poder dizer algo em contrário na sua defesa, né, e se constatadas irregularidades, podem ser aplicadas sanções e medidas como a desapropriação para fins de reforma agrária. Bom, aqui nós observamos então a presença de várias premissas também constitucionais, não só a função social da propriedade, né? Ou seja, a legalidade, né? Que significa que nós só somos obrigados a fazer ou não fazer alguma coisa em virtude de uma lei, né? O devido processo legal, que nós só seremos privados da nossa liberdade ou dos nossos bens mediante um processo. O contraditório, que é o direito de se defender, e a ampla defesa, que são os meios de exercer essa defesa, né? Bom, e que tipo de documento pode confirmar que um imóvel rural cumpre a sua função social da propriedade? Bom, não apenas um, como eu acabei de mencionar, mas um conjunto de documentos e um conjunto de critérios, né? Mas o principal desses documentos seria o CCIR, que é um documento emitido pelo INCRA, né, com informações sobre a área, a localização, finalidade do imóvel, o que pressupõe já uma regularidade e o cumprimento das obrigações legais. Além do CCIR, também as licenças, comprovantes de pagamentos de impostos, relatórios de vistoria, laudos, enfim, dentre outros documentos que vão compor essa análise global para definir a famosa função social da propriedade. E o principal, no CCIR são medidos os graus de eficiência
e grau de utilização do imóvel rural, né? Indicadores que vão medir o desempenho desse imóvel em relação à sua capacidade produtiva, né? e ao uso da área disponível, né? E se uma propriedade rural não está sendo utilizada de forma eficiente, de forma produtiva, pode não estar cumprindo a sua função social. Então, na próxima edição, nós vamos falar um pouquinho mais de função social, de grau de utilidade, grau de utilização e grau de eficiência. Saudações e até a próxima!